Olá, sejam bem-vindos ao canal AnsoDev. Estamos aqui com mais uma aula de Ionic 2 e dessa vez nós vamos implementar na nossa aplicação o banco de dados SQLite, ok? Então, antes de mais nada, vamos compilar a nossa aplicação para Android. A gente estava executando só no browser, agora vamos fazer ela executar no nosso celular, nosso dispositivo, ok? Caso você nunca tenha feito isso, você não tenha preparado o seu ambiente para compilar para Android, sugiro a você ver o nosso curso 1, onde nós criamos uma lista de tarefas. Lá eu ensino como preparar todo o ambiente, a configurar o Java, configurar o Android SDK, ok? Caso você já saiba, já tenha visto isso, já está tudo pronto na sua máquina, então vamos dar continuidade, certo? Então vamos baixar aqui a plataforma Android, Ionic Platform, Edge Android. Vamos esperar ele baixar. Ok, baixou. E agora vamos mandar executar Ionic Run Android. Eu estou com o meu celular espetado aqui na USB, porque eu prefiro, quando estou desenvolver direto no dispositivo, tá? No celular. Eu uso mais o emulador quando estou testando em outras plataformas, outras configurações de dispositivo, tá? O celular é muito mais rápido para fazer esse desenvolvimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês um plugin do Chrome chamado Visor. Esse plugin ele permite eu exibir aqui na tela o meu dispositivo, esse cara aqui, o meu celular, certo? Isso aqui é a tela do meu celular, está sendo exibida aqui no meu monitor, ok? É muito prático, principalmente para gravar vídeo, é uma maravilha, ok? Então está compilando aqui ainda. Vai levar alguns segundos, ok? Terminou de compilar, agora ele vai instalar. Está instalando, abrindo. Ok, está aqui nossa aplicação. Aqui nossas contas. A gente pode adicionar uma conta. Então, eu fiz pelo celular, tá? Mas eu posso também utilizar por aqui, ó. Excluir uma conta, excluir outra conta, alterar. Ok? Esse é o nosso projeto como ele está até agora. Então agora vamos incluir a funcionalidade de banco de dados, né? Vamos gravar essas contas no nosso banco de dados. Então, para que possamos fazer isso, nós precisamos primeiro incluir nosso plugin de banco de dados na nossa aplicação. Para isso, vamos dar um comando Cordova, plugin, add, e o nome do nosso plugin que é Cordova SQLite Storage. Ok, está baixando o plugin. Pronto, baixou, certo? Então agora a gente já pode utilizar esse plugin. Nós vamos utilizar aqui na nossa classe DAOContas, que é ela responsável pelo intermédio da nossa aplicação com o banco de dados. Ok, para isso vamos importar aqui duas classes. Uma dessa classe é a nova classe do Ionic 2, chamada Storage. Essa classe é responsável por acessar o plugin, ok? É ele que faz a comunicação com o plugin do Cordova. E também, essa nova classe ela permite tanto gravar no banco de dados, quanto gravar no local. Para diferenciar uma da outra, existe um outro objeto chamado SQL Storage, certo? A gente não vai usar o local, a gente vai usar só o SQL. Então, import from Ionic Angular. Ok?
Aqui no nosso construtor, a gente vai tirar esse this daqui, a gente não vai usar mais dessa maneira. Vamos tirar daqui. Aqui nosso construtor, a gente vai criar uma nova variável chamada storage. E vamos dar um new storage, certo? Passando aqui esse outro objeto, SQL storage, para dizer, para ele funcionar com o SQL e não com o local, ok? Criamos o objeto, e esse objeto aqui, ele possui um método para acesso das informações do banco de dados. É o método que a gente vai trabalhar com o banco de dados. Esse método chama-se query. É esse método que a gente usa para criar tabelas, consultar, incluir informações e excluir, ok? Sempre vamos usar o query. Então, antes de tudo, a gente precisa criar a nossa tabela de contas no banco de dados. É ela que nós vamos acessar para gravar as informações. Então, o comando para isso é create, vamos por maiúsculo aqui para diferenciar, create table. Ele vai criar a nossa tabela, mas como esse construtor aqui ele sempre é executado, então ele não pode criar toda vez tabela, certo? Então a gente usa um if not exists. Ele vai verificar se existe, e se não existe, vai criar o nome da nossa tabela, que será contas, ok? Essa tabela será muito simples, vai ser uma tabela curta, que só tem dois campos. Um campo vai ser o ID de cada conta, um identificador único, e o outro campo será a descrição da conta. Então vamos criar aqui contas ID, que vai ser do tipo integer, um tipo inteiro. Ele vai ser nossa chave primária, certo? E ele vai ser auto-incremental. Increment. A gente não vai precisar preencher ele vai se auto-incrementando, ok? O próximo campo é a descrição do tipo text, certo? Então esse método vai ser executado para criar a tabela. Caso esse método, caso ele consiga criar a tabela, ele chama esse método aqui, esse primeiro método, dentro do then, ok? Vamos usar um log aqui, só para dizer que a tabela foi criada. Tabela criada. Caso ele não consiga criar, tem algum erro, ele executa esse segundo método, passando um objeto error. Vamos usar um log aqui também. Erro na criação da tabela. E vamos passar o erro. Ele vem em formato JSON. Vamos transformá-lo em string. Stringify error.er, que é onde está a mensagem. Certo? Então a gente executa a criação da tabela. Se deu certo, tem aqui tabela criada. Se não, o erro. Vamos salvar. Vamos compilar aqui. Opa, escutei o comando errado. Run Android. E vamos ver se ele vai criar a nossa tabela, certo? Para a gente conseguir debugar, conectar com o nosso celular, quando a gente está executando ali, a gente pode usar o Chrome, certo? Deixa eu fechar aqui. Podemos usar o Chrome, que ele tem uma funcionalidade de debug remoto. Então usamos Chrome /inspect. Ok, aqui ele mostra o device, o celular conectado com a porta USB. Deixa eu terminar de compilar aqui. Está instalando a nossa aplicação. Pronto, instalou. Veja aqui que no nosso Chrome
ele já trouxe aqui a nossa aplicação. Então a gente pode dar um inspect aqui. Ó, veja que aqui nós temos o nosso código e temos aqui um console também para verificar o que está acontecendo. Então vamos entrar aqui a gente pode usar por aqui também. Ó. Vamos entrar aqui na nossa tabela de contas. Ok. Veja que aqui ele já deu log tabela criada. Veja aqui, Open Database Ionic Storage. Esse Ionic Storage é o nome default que ele dá para o nosso database. É possível, aqui na documentação do SQL Storage, ele diz que esse é o nome default, mas também existe uma propriedade name que a gente pode preencher. A gente não preencheu aqui, então ele já criou direto como Ionic Storage. E deu certo aqui porque ele chamou o nosso log ali, tabela criada. Muito bem, então vamos para as próximas funcionalidades, os próximos métodos, certo? A gente criou nossa tabela, então vamos inserir as informações nela agora, certo? Vamos tirar esse lista daqui. Então vamos lá, vamos pegar um storage, igual a new storage. Aqui eu estou criando de novo, poderia criar numa propriedade global, mas aqui eu estou criando de novo para não deixar ficar aberto, não deixar sujeira, tá? Então cada um método chama esse storage de novo. Então vamos lá, storage.query. O que nós queremos executar nessa query agora? A gente vai pegar todas as contas que estão, aliás, estamos no insert, a gente vai inserir uma conta na nossa tabela, certo? Como a gente faz para inserir? Usamos o comando insert into e dizemos qual o nome da tabela. Entre parênteses, o campo que nós vamos inserir. Note que a gente não precisa inserir o ID, porque a gente falou que ele é auto-incremental, ele vai ser preenchido automaticamente. Então estamos inserindo contas, o campo de descrição e aqui o valor que a gente vai inserir na descrição, certo? Como esse valor vai vir aqui desse objeto conta, então a gente usa um parâmetro aqui, essa interrogação, certo? Então, vírgula, a gente passa o nosso parâmetro aqui, que vai substituir essa interrogação, certo? Que é o descrição. Aqui, quando a gente está executando o query, ele tem o tem, que a gente pode dar o que ele fazia em caso de sucesso. Em caso de sucesso, ele vai retornar um objeto data. E em caso de erro, ele retorna um objeto erro. Certo? Sempre vai chamar uma dessas duas funções. Então, na função de sucesso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse objeto conta que a gente tinha, vamos preencher o ID dele com o ID que foi gerado. Esse ID é retornado aqui nesse objeto data, então data.res, que é a resposta, ou response, certo? Insert ID. Esse insert ID traz o novo ID. Ok? Vamos salvar. Só que aqui tem um problema. No nosso modelo atual, a gente chama aqui o tsdown insert e beleza, ele insere na nossa lista. Só que agora a gente está trabalhando com um banco de dados. E o banco de dados do JavaScript, ele funciona de maneira assíncrona. O que quer dizer isso? Quando a gente executa o método, ele vem aqui, cria um store, a gente chama uma query
e acabou o método. Só que essa query, ela não necessariamente vai ser executada imediatamente. O retorno dela não é imediato. O retorno dela é assíncrono, certo? Então a gente vai passar para ser executado. E aqui nesse tem é quando ele finalizou a execução. Ele chama um callback para dizer que terminou a execução. Então aqui a gente precisa também receber um callback, vamos chamar success callback, para retornar para o nosso método original, para nossa conta aqui, que foi executado a nossa query, certo? Então a gente chama aqui a query, no tem, aqui quando ela tiver sucesso, a gente vai chamar o callback dizendo que foi finalizado o processo e vamos passar essa nova conta para o nosso, para quem chamou aqui, certo? Entendeu? Estamos criando, estamos inserindo. Se deu certo, passamos o ID para o content e chamamos o callback. Caso tenha dado errado, a gente dá esse mesmo erro aqui de cima. Vamos copiar. A gente gera um log de erro. Aqui vamos pôr um log também para a gente poder verificar se gravou. Certo? E aqui no nosso conta, como a gente não tem mais uma lista global, a gente removeu a nossa lista global. Ele não vai aparecer ainda, então a gente precisa pôr um success callback aqui, que ele vai receber uma conta. Aliás, é um error function data, ok? Por enquanto ele não vai fazer nada, vamos deixar assim. Vamos compilar aqui só para ver se ele está gravando no banco de dados. Depois a gente vai fazer ele retornar a lista para a gente, ok? Vamos executar aqui. Vamos fechar esse cara. O importante aqui é sempre lembrar que o acesso ao banco de dados é sempre assíncrono. Então a gente tem sempre que trabalhar com um callback. Isso vai ficar mais claro aqui quando a gente for fazer nosso get list ali, certo? Mas como a gente não tem ainda nada gravado, vamos só testar um insert. Ok, subiu nossa aplicação. Vamos executar aqui também. Vou dar um inspect aqui. Contas. A tabela está criada. Vamos pôr para inserir. Vamos pôr nova conta. E vamos mandar salvar. Veja que aqui ele chamou o nosso gravou. Ou seja, ele passou aqui nesse log, ok? Aqui não está mostrando nada ainda porque a gente não adicionou nossa lista, não estamos chamando. Então vamos fazer isso. Vamos alterar o nosso get list. Vamos lá, let storage igual a new storage SQL storage. Ok, storage ponto query. Para retornarmos todas as informações que estão na nossa lista, a gente usa um comando chamado select asterisco, quer dizer que a gente quer pegar todos os campos
from contas. Isso aqui vai fazer pegar todos os campos, os registros gravados na nossa tabela contas. A mesma coisa que tem um tem, que recebe, que vai retornar uma data, ok, ou um erro. Aqui no erro vamos só copiar esse método. E aqui na nossa, em caso de sucesso, vamos criar uma lista. Certo que isso aqui vai retornar uma lista de contas. Então vamos ter essa lista. Vamos dar um for data, que é o objeto retornado, .res, response, rows, que são as linhas que pode ter retornado, o tamanho dela, certo? Aqui embaixo vamos pegar que é um objeto item, que vai ser um item nessa lista que a gente vai retornar, e vamos preencher seus campos. O ID vai ser data.res.rows.item. A gente vai pegar o item 0, o primeiro, depois o item 1, depois o item 2, depois o item 3. Então a gente vai usar a variável i do for aqui, certo? E ponto .id. Ele já retorna aqui o campo da tabela que a gente quer acessar. Vamos para o próximo item, ponto descrição, que vai ser a mesma coisa, data.res.rows.item e ponto descrição. Muito bem, criamos nosso item, agora a gente adiciona ele à nossa lista. Lista.push item. Aqui é importante lembrar, a gente está chamando o nosso contas, onde está um getList, ok? Esse getList executa a consulta de maneira assíncrona. Então a gente dispara o método, dispara a consulta. Se deu certo, ele vai chamar isso. Se deu erro, ele vai chamar isso. Então, como a gente faz para retornar a nossa lista para a tela de contas? Como eu disse, é assíncrono, então a gente tem que usar um callback. Aqui a gente vai passar também um success callback, ok? E aqui no final, caso tenha dado certo, a gente chama esse método de callback passando a nossa lista, ok? E aqui no nosso contas nós alteramos, vamos alterar a chamada. Aqui a gente vai passar o nosso callback, que vai retornar uma lista. E aqui diz lista contas é igual a lista, certo? Então agora a gente está pegando a nossa lista que está gravada no banco de dados. Vamos executar novamente. Vou dar um pause aqui enquanto ele executa, só um segundo. Ok, terminou aqui de compilar, vamos ver então. Está aqui, vamos entrar no nosso menu contas. Tá aqui, ó. É essa conta que a gente gravou no nosso banco de dados. Então ele já está trazendo a conta gravada. Vamos adicionar mais uma? Vamos por transporte. Salvar. Opa, não apareceu nada aqui. Vamos olhar aqui. Aqui está marcado como gravou, mas não apareceu nada. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte.
a gente só está buscando a lista quando é construído, quando é chamado o nosso construtor, ou seja, quando abrimos a tela. Então, em nenhum outro momento a gente está atualizando essa lista. Então é isso que a gente vai fazer agora. Veja, no insert, quando a gente termina de inserir, a gente chama o callback passando a conta. E aqui a gente não está fazendo nada. Então vamos adicionar a nossa lista. Essa conta, certo? Vamos mudar aqui o nome, que depois data vamos por conta. Aqui é data e aqui é conta, para não ficar confuso. Ok, adicionamos nossa conta, salvamos, vamos executar novamente. Vamos abrir aqui a aplicação, contas, as duas contas estão aqui, vamos pôr uma terceira, alimentação, salvar. Ah, beleza, já trouxe aqui. Vamos fazer mais uma. Saúde. Beleza, muito bem. Então agora vamos passar para o próximo método, que é o de alteração. Aqui a gente não estava fazendo nada na alteração, porque como a gente estava só alterando um objeto existente, ali ele atualizava na tela mesmo. Mas agora a gente precisa salvar essa alteração, certo? Então vamos lá, let storage igual a new storage scan storage storage.core, como sempre. Então a gente já tem o comando create table, um insert para inserir uma informação. Agora, como que a gente faz para atualizar? Usamos o comando update, certo? Então, update, passamos o nome da tabela que nós queremos atualizar, que é a tabela contas, set, e os campos que serão atualizados. Nesse caso, vai ser somente o campo descrição. Ok? Só que, se eu fizer só isso, ele está atualizando o campo descrição de todas as contas. Tipo, a gente tem a conta transporte, a conta saúde. Se eu der esse comando aqui, set descrição e pôr uma nova descrição, tanto a conta saúde, quanto a conta transporte, quanto a conta nova conta ali, serão atualizadas. Se não é isso que quer, a gente quer alterar uma conta específica. Então a gente usa um filtro para dizer qual conta nós queremos atualizar. Então o filtro do SQL é where, onde o campo ID vai ser igual a isso, a um filtro. Então a gente está filtrando, a gente só vai atualizar a descrição quando o campo ID for igual ao campo que a gente vai passar. Então aqui a gente vai passar os parâmetros. Primeiro, a gente passa em ordem, tá? Esse é o primeiro, então a gente passa primeiro a descrição. Conta, ponto. A gente está recebendo uma conta ali, certo? Descrição, vírgula, o segundo campo que é conta.id, certo? Aqui não tem. Temos o data. E o erro. Copiamos aqui o erro. Em caso de sucesso, aqui a gente vai passar um callback também. Em caso de sucesso, a gente chama o callback, passando a conta, certo? É a mesma conta que entrou aqui, a gente vai devolver aqui no callback. Ok, e aqui
no nosso edit. A gente chama e recebe um callback. Aqui nós não vamos fazer nada, porque ele já atualiza o objeto. Não precisamos fazer nada aqui. Vamos ver se está funcionando, ok? Ok, compilou, está abrindo a aplicação aqui. Vamos ver. Abriu. Vamos entrar em contas. Vamos alterar a conta transporte. Vamos pôr só transporte 2 aqui. Salvar. Aqui alterou, certo? Mas alterar aqui já estava fazendo. A gente precisa saber se está realmente gravando. Então vamos fechar a aplicação e abrir novamente. Opa. Vamos fechar, abrir novamente. Ele tem que trazer o telefone 2, telefone não, o transporte 2, que é o que gravou no banco. Vamos lá, transporte 2. Então já está salvando a nossa alteração também. Vamos voltar aqui para transporte. Vamos por aqui a moradia. Certo? O próximo passo é exclusão, porque aqui, apesar de estar nem excluindo da lista, está mais. Então a gente precisa fazer excluir da lista e excluir do banco de dados, certo? Que eu fechei. Tá aqui. Vamos fazer excluir do banco de dados também. Dá o contas. Delete. Deixa esse cara aqui, a gente vai utilizar ele. Mas vamos lá, let storage igual new storage SQL storage storage.query. Usamos o comando insert para inserir, o comando update para atualizar, e agora vamos utilizar o comando delete para remover. Então, delete from o nome da tabela que a gente quer remover. Novamente, se a gente passar somente delete from contas, ele vai apagar todos os registros da nossa tabela. E não é o que a gente quer. A gente quer apagar um registro específico. Então a gente tem que novamente filtrar usando o comando where. Where id é igual a nosso parâmetro. Aqui a gente passa o parâmetro, conta.id. Então temos o 10, data, faltou parênteses, data, e error. No erro recebemos esse cara. Certo? E no sucesso, chamamos o success callback. Vamos passar um callback aqui também. Success callback e passamos a conta. Como aqui nós não temos mais a nossa lista, vamos mover esse comando que remove da lista para o nosso contas. Aqui a gente pega conta, passa um callback. List contas, index of conta, list contas, splice contas. Ok, é isso, vamos executar. Vamos verificar. Contas.
Vamos remover a alimentação. Excluiu da lista, mas a gente precisa verificar ainda se ele realmente não está trazendo novamente. Vamos executar de novo. Está abrindo contas. Excluiu. Perfeito. Era alimentação, né? Vamos excluir mais um só para desencargo. Temos agora só 2 contas. Perfeito! Parabéns! Agora sua aplicação já está funcionando como banco de dados. Isso aqui dá para você fazer muita coisa legal além desse projeto aqui. Se quiser fazer um projeto seu para teste, trabalhar com banco de dados é uma coisa muito prática. Você vai usar muito isso, muito mesmo, ok? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de dar seu joinha aqui no nosso vídeo, curtir, compartilhar, comentar, que é isso que faz a nossa comunidade crescer e ficar forte, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Acho que na próxima aula a gente vai ver mais alguns plugins do Ionic, tá? A gente vai deixar essa tela um pouquinho mais interessante, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!